Glória a Deus. Amém? Gênesis capítulo 26 e o verso 1 está escrito: sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6 diz: Isaque, pois, ficou em Gerar. Agora no versículo 12, a palavra do Senhor diz: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Amém? Vamos ler novamente o versículo 12. Vamos ler todos juntos? Vamos ler aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero ministrar algo no teu coração nesse mês de colher grandes frutos. Eu quero te ministrar que a obediência gera grandes frutos. Amém. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Como nós lemos no versículo 1 de Gênesis 26, a palavra fala sobre vindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão. Ou seja, na época em que Abraão estava ali na terra, houve fome sobre a terra. E por causa disso, porque houve fome na terra de Canaã, Abraão ele desce para o Egito. Agora, Abraão morreu, Isaque agora é o cabeça da família. E Isaque ele está na terra de Canaã. E mais uma vez vem fome sobre a terra. Mais adiante, depois que Isaque morre, Jacó se torna a cabeça da família. Fala a palavra de Deus que no período em que José estava no Egito, houve fome sobre a terra. Ou seja, nós entendemos, porque além desses textos, existem outros textos que falam que houve fome na terra. Nós entendemos que isso era um processo cíclico que acontecia naquela região de Canaã, que de tempos em tempos, igual o El Ninho e a Laninha, de tempos em tempos vinha-se um período de grande fome sobre a terra, por causa da falta de chuva, por causa da escassez. Era um processo cíclico. Houve fome na terra na época de Abraão, houve fome na terra na época de Isaque, houve fome na terra na época de Jacó. Amém? Ou seja, isso era um processo cíclico que acontecia naquela região. Só que, pegando nesse período de Isaque, quando a fome vem sobre a terra, o Senhor agora, a palavra diz que ele aparece para Isaque e fala: Isaque, não desça para o Egito. A fome está em Canaã, não está no Egito. Então, permanece em Canaã, porque em Canaã eu vou te abençoar. Amém?
Nós já aprendemos aqui, nós já fomos ministrados sobre isso, que a bênção do Senhor ela está onde? Em nós. A bênção não está no lugar. Amém? Logo, o Senhor está falando para Isaac, estava ensinando exatamente isso para Isaac. Isaac, a minha bênção, eu estou colocando ela sobre a tua vida. Então não desça para o Egito, porque o natural, no tempo de fome e de escassez, é correr para o Egito, é correr para o lugar da idolatria, é correr para um lugar que não é o centro da minha vontade para você. Então, Isaac, permanece na terra em que você está, porque eu vou fazer você prosperar na terra. Amém? Aí, no versículo 3 e no versículo 4, o Senhor começa a liberar palavras de bênção sobre a vida de Isaac. E ele fala no versículo 3, ele fala: habita nela, Isaac, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E aí o Senhor libera essas palavras de bênção sobre Isaac, e aí ele completa no versículo 5 dizendo: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, estatutos e as minhas leis. Aí no versículo 6 só havia uma ação, uma atitude que Isaac, que tinha uma aliança, que se ele verdadeiramente tivesse uma aliança com o Senhor, ele só teria uma opção a fazer, e ele fez, porque no versículo 6 diz que Isaac ficou em Gerar. Porque o Senhor, ele ministrando no meu coração enquanto eu lia esse texto, o Senhor, ele fala para Isaac: Isaac, não vai, fica aqui, eu vou abençoar a tua vida, se você obedecer. E aí no versículo 5 ele fala assim: olha para Abraão teu pai, ele me obedeceu e confirmou a minha aliança com ele. Então, Isaac, obedeça, fica aqui. Eu sei que a terra está seca, eu sei que tem fome por todo lado, mas a minha bênção é sobre você. Se você escolher obedecer, Isaac, a minha bênção vai se manifestar na tua vida. A fome e a seca pode alcançar, Isaac, todo mundo que está ao seu redor, mas sobre você repousa a minha bênção. Amém? Essa é a diferença daquele que tem uma aliança com o Senhor e daquele que não tem uma aliança com o Senhor. Aquele que tem uma aliança com o Senhor, ele não depende daquilo que está regendo o mundo, porque quem governa a nossa vida é o Senhor. Quem determina os tempos e as estações sobre a nossa vida é o Senhor. Ainda que aquela fome fosse um processo cíclico naquela região, fizesse parte ali do calendário daquela região, Deus, ele é o Deus que cria os ciclos de todas as coisas. É Ele que cria a primavera, o verão, o outono, o inverno. É Ele que dá a chuva, é Ele que faz a seca. E sobre a vida do servo dele, Ele pode fazer com que ele passe por tudo isso ileso, coberto pela graça dele, pela bondade dele. Aquilo que governa o mundo com eles está o braço da carne, mas conosco o braço do Senhor nosso Deus. Amém? Prosseguindo, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus
que por causa da obediência, eles viveram grandes resultados. Eles tiveram grandes frutos na vida deles. Eu vou citar como um exemplo Lucas 5, versículo 4. Traga para a gente, por favor, Andressa. Diz: quando acabou de falar, quem? Jesus disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Essa é a situação de Jesus dar uma ordem para eles lançarem as redes e eles terem uma grande pesca. Acontece duas vezes. Essa primeira em Lucas 5 e a outra citação em João capítulo 21. Só que eu fiz questão de pegar essa passagem de Lucas 5, porque há uma grande diferença entre ela e a de João 21. Sabe qual é a grande diferença? Aqui em Lucas, no capítulo 5, eles não sabiam quem era Jesus. Eles nunca tinham visto uma grande pesca. Eles nunca tinham visto morto ressuscitar igual Lázaro ressuscitou. Eles nunca tinham visto os pães se multiplicarem. Eles nunca tinham visto os demônios sendo expulsos. Eles nunca tinham tido uma experiência dessa, nenhuma experiência sobrenatural. O que eles conheciam na vida deles? Eu lanço a minha rede no mar, se tiver peixe, eu pego peixe. Se não tiver peixe, eu não vou pegar peixe, eu vou voltar para casa triste porque eu não peguei peixe. Agora, chega esse Jesus, e ele já chega e fala assim: ó, deixa eu usar o teu barco, porque eu preciso pregar para essa multidão. Eles não tiveram nenhuma experiência de milagre com Jesus até então, mas antes de Jesus lançar essa palavra, eles tiveram um contato com Jesus, que foi através da palavra que Jesus ministrava de cima daquele barco para a multidão, e eles estavam ali porque o poder da palavra de Deus na nossa vida, ela tem poder para nos impulsionar. A palavra de Deus, ela tem poder de pegar a gente numa situação estagnada de vida e colocar a nossa vida em movimento, para que eles vivessem algo na vida deles. Eles não precisavam ver um milagre, eles precisavam do poder da palavra de Deus na vida deles, e o poder da palavra de Deus curou o interior deles. Aquele grande fruto, aquela grande pesca começou dentro deles, enquanto eles ouviam a palavra do Senhor. Amém. A palavra tem poder para mudar a história da nossa vida. A palavra de Deus, ela é o alimento necessário que a gente precisa para viver toda a grande conquista da nossa vida. Glória a Deus. E enquanto Jesus pregava de cima daquele barco, toda a frustração que eles tiveram, porque pescaram a noite inteira, começou a ser confrontada pela palavra do Senhor. E agora Jesus fala para ele: volta no mar e lança a rede. Eles voltaram para o mar. Olha que louco, eles não sabiam quem era Jesus. Eles eram pessoas experientes na pesca, mas agora, sob a palavra de um total desconhecido, eles escolheram obedecer. E porque eles obedeceram a voz do Senhor, eles viveram algo que eles nunca viveram na história da vida deles. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela faz o inaudito da nossa vida. O que é o inaudito? Ela traz à existência
aquilo que não existe. Ela não trabalha naquilo que é o natural. Eles conheciam o quê? Lança a rede, se tem peixe pega, se não tem não pega. Mas debaixo da palavra do Senhor, você vai lançar a rede, e aonde você lançar, vai ter uma grande pesca, terá grandes resultados na tua vida. Porque não depende do natural, é o poder sobrenatural de Deus em nós, se movendo através de nós. Não somos nós, é o poder dele que se manifesta na nossa vida. Para quê? Para a glória dele. Amém? É o poder da obediência. Imagina comigo se Pedro, que todos nós sabemos que Pedro era alguém meio esquentado, né, das ideias. Imagina se Pedro fala assim: eu sou o pescador aqui, eu sou o experiente do mar, eu sou o empresário do mar, eu nem te conheço, nem sei se você é pescador, pela tua cara você não deve ser pescador não. E se Jesus falasse que ele era filho de carpinteiro, então piorou. Mas que carpinteiro sabe de pesca? Só que ele decidiu abrir o coração dele para a palavra que foi ministrada. Aleluia. E porque ele recebeu uma palavra é o suficiente para mudar a história da nossa vida. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar? Glória a Deus. Nós não podemos ficar paralisados. A gente recebeu uma palavra, a gente precisa se mover por aquela palavra. Amém? Tiago 2,17 diz que a fé sem obras ela é morta. Não adianta eu receber uma palavra, crer na palavra e não me mover pela palavra. A palavra coloca a minha vida em movimento. Se não tem pesca, para que tenha pesca, eu preciso voltar para o mar. Eu preciso lançar a rede mais uma vez. E então eu terei resultado. Não deixa a frustração do resultado anterior te impedir de viver aquilo que a palavra já está te direcionando. Se a palavra está te dizendo, vai, lança a tua rede, que o Senhor vai te abençoar, então vai, lança a tua rede. A boa mão de Deus, ela é sobre a tua vida e vai honrar a tua fé. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Um outro exemplo que eu quero citar, ainda em Lucas, primeira parte, Lucas 24 e o versículo 49. Eis que Jesus, falando com os seus discípulos, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 2 e o verso 38. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-nos dessa geração perversa. Próximo. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, quase 3.000 almas salvas, agregadas para o reino de Deus. Amém. Isso é um grande resultado. Isso é uma grande colheita para
vós sejais revestidos de poder. Jesus, mas como eu vou ficar na cidade que mandou te matar? Como eu vou ficar na cidade aonde eu não sou bem-vindo? Como eu vou ficar na cidade aonde eu sou perseguido? Mas ele deu uma ordem: vai, fica na cidade, até que do alto, só até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois de lá vocês vão sair até os confins da terra, pregando o evangelho. Mas obedeça, não é para você ficar em qualquer outro lugar, não é para você ir para Galileia, para Samaria, para qualquer outro lugar. Fica em Jerusalém, fica no lugar que eu estou te direcionando para ficar. E por que eles ficaram? Eles foram revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aquilo que eles não poderiam e não conseguiriam realizar naturalmente, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que passou a fluir e agir na vida deles, 3.000 vidas foram salvas em um mesmo dia. O poder realizador do Espírito Santo de Deus, ele é muito superior às nossas capacidades humanas. Só que ele só vai se manifestar em nós se nós obedecermos e permanecermos em Jerusalém. O que é permanecer em Jerusalém? É permanecer na posição que o Senhor nos designou para permanecer. É estar no lugar onde o Senhor determinou que eu esteja para aquele tempo da minha vida. Não era para eles ficarem eternamente em Jerusalém, era só até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque há tempo para todas as coisas debaixo do sol, e aquele era o tempo deles ficarem em Jerusalém para serem revestidos de poder. Aleluia. E serem instrumentos da mão de Deus. Só que isso só aconteceria se eles obedecessem. Se eles deixassem o medo dominar o coração deles, porque Jesus tinha morrido há pouco tempo, queridos. Aqui Jesus, ele estava conversando com eles um pouco antes dele subir aos céus. Ou seja, estava tudo muito fresco ainda. Estava no noticiário ainda, da manhã, da tarde e da noite de Jerusalém News, né? Jesus, mas faz pouco tempo, se a gente voltar lá, todo mundo ainda conhece a nossa cara. Jesus fala assim: volta lá, vocês vão ser cheios de poder e autoridade para realizar aquilo que naturalmente vocês não vão conseguir fazer. E porque eles obedeceram, a glória do Senhor veio sobre a vida deles. O poder realizador do Espírito Santo veio sobre a vida deles. E esse mesmo poder realizador, eu declaro que está sobre a tua vida. Por quê? Porque esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre a vida deles está na tua vida, se move na tua vida em nome de Jesus. Está em você, o Espírito Santo se move em você. Amém? O Espírito Santo de Deus se move na tua vida. Amém? Glória a Deus. Prosseguindo, vamos voltar lá em Isaac. Voltando a Isaac rapidamente para a gente acelerar essa administração. Em Gênesis 26:12 fala: semeou Isaac naquela mesma terra e colheu o 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Amém? Só que continua o versículo 13, que diz: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Os filisteus começaram a ter inveja. Por quê? Por que os filisteus tinham inveja dele? Porque a terra estava seca. E o bendito do Isaac, ele lançava uma semente
E para cada uma semente que ele lançava, ele colhia 100. Isso é colher 100 do puro. Para cada semente que ele lançava, ele colhia 100 sementes. E aonde ninguém prosperava na terra, Isaac era o único que prosperava. A bolsa da Filístia caiu, mas Isaac enriqueceu. O banco central dos cristãos foi roubado, mas o patrimônio de Isaac estava preservado. Todo tipo de escassez e assolação vindo sobre a terra, mas Isaac tinha água, Isaac tinha provisão. Tudo aquilo que ele colocava a mão prosperava, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Nós não dependemos daquilo que o mundo tem a nos oferecer. Se você for por esse caminho, vai dar certo. Não, eu tenho a bênção de Deus que me garante algo maior ainda. Amém. E como que você vai fazer isso? Obedecendo a direção de Deus para a minha vida. Amém. 1 Samuel 15, 22. Abre para a gente, Andressa, por favor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Quer viver a bênção do Senhor? Obedeça. Saul perdeu o reinado porque não obedeceu. É só obedecer. Mas às vezes a gente é resistente, a gente quer dar ouvido à nossa voz, ao nosso querer, quer fazer do nosso jeito. E Deus está falando assim: olha, meu filho, busque primeiro o reino dos céus, em primeiro lugar a sua justiça. Todas as demais coisas eu vou acrescentar, mas eu insisto em buscar todas as demais coisas e deixar o reino de Deus para depois que eu conquistar todas as coisas. Deus está falando assim: não, isso aí eu vou acrescentar e até mais do que você consegue. Faz a minha vontade, realiza a minha obra, se lança na minha presença, busca a minha presença com oração, com jejum, com súplica, com vida no altar, entregue na minha presença, e eu vou acrescentar na tua vida mais do que você poderia conquistar pela força do teu braço. Então, mergulha na presença do Senhor, viva tudo aquilo que Ele determinou para você, esteja na Jerusalém, que te enche do Espírito Santo e te dá poder para avançar, para viver coisas maiores na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que a obediência gera grandes frutos. Por isso que a obediência gera grandes frutos. Por quê? Porque é Ele que dá o fruto. Ele dá a terra, Ele dá a semente, Ele dá a chuva, Ele faz o fruto crescer, a árvore crescer, Ele que dá o fruto. Tudo vem dele. Só que Ele só não faz uma coisa: Ele só não planta a semente, Ele nos dá a semente. A gente abre um buraco na terra, a gente coloca a semente na terra, a gente cobre a semente, e Ele faz todo o resto. Amém. Não fique com as sementes na tua mão, as sementes do teu ministério, as sementes da tua vida espiritual plena na presença de Deus, a semente de uma vida entregue na presença de Deus. Lança essa semente na terra, porque você fazendo isso, ela vai crescer. Lança a semente de cada área da tua vida na presença do Senhor. Ele já te deu a semente. Eu quero viver
Já que falei sobre isso, eu quero que o meu tempo seja um tempo mais produtivo. Então eu vou lançar uma semente de tempo na presença do Senhor. Senhor, eu vou investir 1 hora do meu tempo como uma oferta ao Senhor todos os dias. E eu vou orar nesse tempo, eu vou ler a Tua Palavra, eu vou meditar nela, eu vou cantar louvores ao Senhor, para que todo o meu tempo seja produtivo. Senhor, eu quero que a minha família seja bendita na Tua presença. Então eu vou pegar a minha família e vou levar ela na Tua casa, para que ela seja alimentada, e nós tenhamos esse tempo como uma oferta na Tua presença. Eu vou pegar e eu vou na minha casa, orar com a minha família diante do Senhor, para que a minha família seja abençoada. Senhor, eu preciso que a minha vida financeira seja abençoada, então eu vou semear uma oferta pela minha vida financeira. Senhor, eu preciso de uma cura, então eu vou ter um posicionamento espiritual. Eu vou pegar algo que representa a minha vida, a cura que eu preciso, o óleo que eu vou colocar diante do altar do Senhor, para que seja orado, para que seja derramado a unção. Vou ter um ato profético na presença do Senhor, e a glória dele vai se manifestar. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Para nós encerrarmos, obedecer requer coragem. Fala assim: obedecer requer coragem. Queridos, precisa de muita coragem para você estar com a sua família no meio do deserto, ver que chegou um tempo de seca e fome, e escolher obedecer a voz de Deus, colocando toda a tua família em risco, porque Deus falou que vai te suprir mesmo no meio da maior escassez. Precisa de coragem para obedecer. Para obedecer, precisa de humildade, porque você tem que ser muito humilde, para mesmo sendo o maior experiente no seu ramo de atuação, mesmo depois de você ter dado o seu melhor e ter se frustrado, obedecer alguém que você nunca viu na vida, dar uma direção para você ter uma atitude e lançar a rede mais uma vez, sem ter a certeza que vai pescar alguma coisa, mesmo você sendo um mestre naquilo, trabalhado por anos naquilo, não ter tido resultado, e mesmo assim, debaixo de uma palavra, obedecer um total desconhecido, porque Jesus era desconhecido para eles. Precisa de humildade para reconhecer que sem o poder de Deus nós não vamos conseguir. E por fim, para obedecer, precisa ter aliança. Porque somente com muita aliança com alguém, você assume o compromisso de permanecer no lugar onde você não acreditou, permanecer no lugar que mataram o teu mestre, permanecer no lugar onde você é perseguido, porque esse alguém falou para você ficar lá. Precisa ser alguém de aliança. Então, exige coragem. Sabe por que exige coragem? Porque às vezes obedecer significa fazer aquilo que vai na contramão daquilo que a gente é acostumado a fazer, daquilo que seria o natural a fazer. Às vezes exige que a gente haja de uma forma que para o mundo é loucura, mas que para Deus é sabedoria, e que traz um resultado tão absurdo que a primeira pessoa a ficar surpresa com o resultado é você mesmo. Você olha assim: eu nunca imaginei que se fizesse desse jeito ia dar certo. Se fosse outra pessoa fazendo, não ia dar certo. Mas porque foi você que fez, e a bênção de Deus está sobre a tua vida. Quando aquele que tem uma aliança com Deus é esse que recebeu a palavra para fazer e faz, se fosse na mão de outro ia dar errado, mas na tua mão vai dar certo. Por quê? Porque Deus é com você. Deus, Ele
aliança com Ele. Então não se surpreenda se Deus te pedir para ter algumas atitudes e algumas ações que vai contra aquilo que seria um senso comum. Não se preocupe, porque Ele não é um Deus que vai segundo o senso comum deste mundo. Mas também se prepare para viver coisas extraordinárias. Aleluia! Oh, glória! Porque quem vai contra esse senso normal, obedecendo a voz de Deus, colhe 100 por 1 no deserto. Amém! Tem uma pesca tão extraordinária que suas redes chegam quase a se arrebentar. E ganha tanta vida para o reino de Deus. Oh, aleluia! Que Satanás chega até confuso. Como que eu tive tanta baixa assim em tão pouco tempo? Mas é por quê? É porque o poder de Deus, Ele age na tua vida, tanto nas coisas naturais como nas coisas espirituais. E esse inimigo sujo que tem tentado te limitar e te aprisionar, vai ver a glória de Deus manifesta na tua vida. E esse demônio sujo vai cair por terra, vai se lançar no abismo, e a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fique em pé no teu lugar, fique em pé no teu lugar, aleluia. Aleluia, meu Pai. Entenda, obediência não é sentimento, é o nome simples de obedecer. Obediência é ação. Eu me determino a obedecer. Eu não escolho. Eu vou andar no caminho que o Senhor determinou. Eu não preciso sentir para isso, porque às vezes eu tenho que ir contra o meu sentimento para obedecer a direção do Senhor. Se Ele me diz para ficar, eu vou ficar. Se Ele fala nuvem andou, está na hora de andar, então eu vou andar. Se Ele fala volta atrás, eu volto atrás. Mas o meu coração me diz para ir, não importa. Escolha ouvir a voz do Senhor.